Boa tarde, gente. Vamos lá para mais uma aula. Nas aulas anteriores a gente vem falando de Idade Média, né? Nas aulas anteriores a gente falou sobre os francos, o Império Carolíngio. Nessa aula de hoje, eu vou falar de um assunto dentro disso, mas específico dele, tá? Presta atenção nisso, porque a gente vai falar disso em várias aulas. E é bom que vocês entendam, tá? Eu percebi que alguns não entenderam pelas dúvidas, a galera não está entendendo, e é compreensível, porque realmente não é do dia a dia de vocês, não faz parte, vocês já conheceram a coisa pronta, tá? Então vocês precisam entender como aconteceu, que é sobre a religião, tá? O cristianismo. Não vou dar aula de religião, tá? Nem falar qual religião é boa, qual é ruim, isso realmente não vem ao caso. Cada um tem a sua religião, respeito todas, acho legal, continua aí na religião que você está, você e sua família, mas a gente precisa entender como as coisas funcionaram na história e como isso foi importante na construção do nosso mundo ocidental, nosso mundo aí europeu e dos países que foram colonizados pelos europeus, no caso do Brasil, é um deles, tá? O que é o cristianismo? Cristianismo vem de Cristo, Jesus Cristo. Tem gente com muito mais condições de falar disso, mas vamos lá. Tenho certeza que alguns de vocês sabem muito mais de religião que eu, mas vamos lá. Cristo nasce no ano 1, judeu, tá? Ele nasce em Belém, ali no Oriente Médio, onde hoje é Israel, naquela região, uma população judaica, judeus. Tá? Jesus era judeu, nasceu judeu, foi criado numa família de judeus, como judeu, todo mundo era judeu naquela região, exceto quem dominava a região, que eram os romanos. Na época do nascimento de Jesus, aquela área era dominada pelos romanos. Os romanos invadiram e dominaram aquela região. Romanos que eram politeístas, tinham vários deuses. E o povo dominado eram os judeus, que tinham um Deus só. O Deus cristão, esse Deus que a gente, Deus da Bíblia, tá? Jesus vai crescer, aí vocês conhecem a história, vai ter lá os ideais, vai peregrinar por várias regiões, falando sobre os ensinamentos de Jesus, de Deus e tudo mais. Vai ter os seus seguidores, por outro lado vai ter pessoas que não gostavam do que ele falava, e aí vão ser tantos, alguns judeus, quanto também alguns politeístas. As palavras de Jesus, os ensinamentos, o que Jesus pregava, vai contra o que os romanos fazem. A ideia da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que Jesus tanto falava. E engraçado que isso depois vai ser reeditado pelos iluministas, séculos depois falaremos disso lá no 8º, 9º ano. E é contra o que os romanos faziam, que era dominar, escravizar, diminuir os povos, submeter os povos à vontade deles, como se eles fossem soberanos. A ideia da fraternidade vai para o espaço. Então, o que Jesus fazia no momento, as ideias, o que ele pregava, os ensinamentos, o que ele passava, ia contra o que os dominadores, os romanos, queriam, e também afetava a elite dos judeus. A elite dos judeus, a elite hebreia, os grandes sacerdotes, também eram afetados por esses ensinamentos, que embora Jesus fosse judeu, não batia com o que os judeus diziam. E aí Jesus vai ser perseguido, crucificado, aí a história vocês conhecem, ponto. Jesus é crucificado, morre, ressuscita, vocês conhecem isso. Só que a ideia, os ensinamentos de Jesus vão permanecer. Ao matar Jesus, romanos e judeus, não são os judeus de hoje, tá, gente? A elite de judeus daquela época, os judeus de hoje não tem nada a ver com isso, tá? Nem os daquela época, o judeu comum não tinha nada com a história. Quem arquitetou as coisas foram os grandes sacerdotes judeus, os poderosos. Então, ao matar Jesus, eles tinham a ideia de encerrar com esses ensinamentos. Só que funcionou ao contrário. Os ensinamentos de Jesus foram ganhando mais força.
foram ficando, se espalhando, as pessoas foram comentando, pessoas começram a seguir as ideias dele, mas ainda não havia uma religião. Eram ensinamentos de um judeu, falando sobre uma ideia nova, de como funcionava, da palavra de Deus, da liberdade, da igualdade. Tudo que vocês já sabem, tá? Muito melhor do que eu. E o que vai acontecer? Os romanos, que são o Império Romano, que domina tudo, com medo de que essa ideia se propague, com medo que a população pobre, que é a população que mais vai assimilar esses ideais, que essa ideia comece a se espalhar entre eles, o que os romanos vão fazer? Os romanos vão proibir que essas ideias se espalhem, vão perseguir os cristãos. Quem são os cristãos? São as pessoas que seguem, que propagam as palavras de Jesus, mas ainda não é uma religião. Tá? Então os romanos vão perseguir, matar, das piores formas possíveis. Cristãos vão ser jogados na arena para lutar contra leões, vão ser devorados. Então, é uma coisa complicada. A ideia dos romanos é acabar com esses ensinamentos antes que isso ganhasse força. Só que ganhou, mesmo com todo o esforço dos romanos, e mesmo que sendo proibido, sendo uma coisa escondida, os ideais cristãos continuaram existindo, as pessoas continuaram falando, conversando sobre eles, seguindo as ideias de Jesus, mesmo sendo perseguidos, correndo o risco de serem executados pelos romanos. Até que isso vai se espalhar dentro de Roma. Dentro do Império Romano, romanos que eram politeístas vão começar a seguir os ideais cristãos. Isso vai se espalhar entre o povo romano, que vão ser perseguidos também, entre a elite romana, que vão ter que fazer isso escondido. As pessoas se reuniam para falar sobre cristianismo escondidos. Em Roma elas faziam isso em terrenos, em casarões escondidos ou dentro de esgoto, para que não fossem descobertos. Era algo proibido, era algo subversivo ser cristão. Até o momento em que se tornou, na elite romana, imperadores romanos se tornaram cristãos, e o cristianismo deixa de ser algo proibido, deixa de ser algo perseguido, e aí os próprios romanos, a gente está falando de 300, 400 anos depois da morte de Cristo, vão transformar aqueles ensinamentos, aquilo que era proibido, que era escondido, que era feito sem ninguém saber, em algo oficial, em algo visível, não só visível como oficial. Vão transformar o cristianismo em uma religião. Vai surgir a religião cristã, a igreja cristã, o lugar onde os cristãos vão poder se reunir e falar sobre Cristo, os ensinamentos, os livros sobre Deus, sobre Jesus, abertamente, sem problema nenhum. Então, a igreja que vai seguir, a religião que vai seguir os ensinamentos de Jesus, ela vai surgir não com Jesus. Jesus vai deixar os ensinamentos. Agora, a igreja, a liberdade de falar disso, de se reunirem, de culto, a Bíblia, isso só vai passar a ser real, a funcionar na mão dos romanos quase 4 séculos depois. Então, não os mesmos, né? Passaram 4 séculos, mas o mesmo povo, os romanos, que lá no ano 33 crucificou Jesus e começou a perseguir os cristãos, perto do ano 400, vão ser o mesmo povo que vai transformar esses ensinamentos de Jesus em uma religião, que é o cristianismo, a religião cristã, a igreja cristã, ponto. Não é evangélica, não é católica, não é nada disso, é a religião cristã, é a igreja, chama igreja, é o nome, é uma igreja, não é uma igreja só, você vai ter igreja em tudo que é canto da Europa, mas chama igreja, não é como hoje que você tem vários tipos de igreja. Na época tinha uma, a igreja, ou você era cristão, ou você era pagão. Pagão era aquele que acreditava em vários deuses, que são os germânicos, que a grande maioria dos germânicos era pagãos.
Os romanos, alguns continuavam pagãos, escondidos, porque eles foram obrigados a se converter ao cristianismo. Alguns continuaram sendo pagãos. A outra grande parte dos romanos, de outros povos, se tornou cristãos. Então você tinha cristãos e pagãos, só esses tipos. Pagãos acreditam em vários deuses e cristãos que seguem a igreja fundada pelos romanos, seguem os ensinamentos de Cristo que foram oficializados pelos romanos. Ponto, é isso. O primeiro momento é isso. Logo depois o Império Romano acaba. E aquela igreja que os romanos fundaram estava recente, que já tinha poder, já era a igreja da elite romana, dos romanos. De repente ela e agora? Os romanos, a elite romana, boa parte dos romanos vai para o Império Romano do Oriente, para o Império Bizantino, onde tem já a igreja também, a mesma. Essa igreja lá, ela vai seguir os mesmos ensinamentos, só que ela é um local de língua grega. Aqui no Império Romano do Ocidente se usa mais o latim. Essa galera que está no Império Bizantino, que fugiu para o Império Bizantino, os padres, cardeais, tudo, foi para lá, estão seguros. Os que decidiram ficar, os que ficaram, as igrejas que ficaram, a região vai ser dominada pelos povos germânicos, pelos povos bárbaros, em grande maioria pagãos, que têm ódio de tudo que é romano. Se imaginou no momento que aquelas igrejas seriam destruídas, que tudo seria queimado, que os padres, que as pessoas que trabalhavam, os religiosos seriam todos mortos. Isso não aconteceu. A igreja continuou a existir. Houve perseguições, tudo, mas no geral a igreja se manteve funcionando, mesmo com a grande maioria dos pagãos não sendo cristãos. A igreja cristã continuou. Ela vai ajudar na reformulação dos povos, dos reinos, vai ganhar poder, vai crescer, vai ficar poderosa. Pagãos vão se converter ao cristianismo, líderes pagãos, reis pagãos vão se converter ao cristianismo. O cristianismo vai não só continuar existindo, como vai ficar cada vez mais poderoso. Mas você ainda tem uma grande quantidade de pagãos que você precisa atrair para a igreja cristã. Para a igreja cristã continuar crescendo, se tornar poderosa, que o cristianismo domine a Europa, você precisa fazer com que os pagãos se convertam ao cristianismo. E aí você vai ter o uso de algo, nome feio, hein? Sincretismo. O que os religiosos, a liderança cristã do momento vai fazer? Vai pegar símbolos pagãos e vai trazer para dentro da igreja cristã, para fazer com que a igreja cristã fique mais aceitável para esses pagãos. Naquele momento, o cara tem vários deuses. De repente surge uma igreja com um Deus só, não tem nada a ver com a dele. Como é que eu levo esse cara para dentro, para seguir o cristianismo? Você vai pegar grandes símbolos pagãos e vai trazer para dentro da igreja cristã. Você vai atrair essa galera para dentro da igreja. Eles vão começar a cultuar, vão seguir, e aos poucos vão se convertendo. Se não eles, os filhos, os netos já vão nascer já num outro sistema de religião, e a religião cristã vai crescer cada vez mais. Então você vai ter símbolos pagãos como o sol, que quase todas as religiões politeístas, entre as religiões pagãs, o sol é um dos grandes deuses. Apolo, no caso dos gregos, Atom, no caso do Ra, no caso dos egípcios, e outras religiões, o sol sempre foi um dos deuses mais poderosos. Você vai trazer esse sol e vai colocar atrás de Jesus. Então aquela imagem de Jesus, o humano, o homem Jesus, de repente ela vai ganhar um ar de divindade quando você coloca o sol atrás dela. Para nós hoje é uma luz que sai de Jesus. Para eles lá atrás, há 1000 e poucos anos atrás, era o sol junto com Jesus. De repente você juntou as religiões. Então o cara que não ia na igreja cristã, porque ele não tinha nada lá para ele, agora tem. Você vai ter gárgulas na frente, você vai ter símbolos cristãos, você vai ter o surgimento dos santos. A igreja cristã é baseada na ideia
de um Deus só, monoteísmo, só tem uma coisa só Deus. De repente, a igreja cristã vai começar a criar santos, pessoas que não estão, óbvio, não são deuses, nada, mas você vai ter mais coisas a cultuar, o que fica mais fácil de ser aceito por esses pagãos. Então, a igreja vai criar formas, essa igreja que ficou na Europa, no Império Romano Ocidental, ela vai criar formas de atrair os pagãos. Ela vai criar maneiras de fazer com que os pagãos se sintam mais à vontade na igreja monoteísta, até que eles se convertam mesmo em monoteístas. Funcionou. Os pagãos vão se convertendo. Em pouco tempo, a religião, a maior parte das pessoas da Europa, a maior parte dos pagãos, já virou cristãs. Tanto que aqueles que não viram por bem vão acabar sendo obrigados a virar por mal depois. Ou viram ou morrem. Mas nesse momento funciona. Só que a que custo? A igreja cristã daqui da Europa, do Império Ocidental, essa que ficou, ela fez tantas modificações para atrair os pagãos, que ela ficou diferente da igreja original, aquela que foi lá para o Império Bizantino. Aquela igreja cristã, que era uma coisa só, em todos os lugares, de repente não é mais. Você tem duas igrejas. Uma que mantém aquelas tradições mais conservadoras, Deus e mais nada. E outra que se adequou com os santos, com Jesus, com o Espírito Santo. E aí você vai ter conflitos na religião. A religião cristã vai entrar em conflito. A porção grega contra a porção latina, a porção do Império Bizantino contra a porção da Europa. E isso vai gerar o quê? Uma ruptura. Então aquela igreja que era igreja, vai chegar um momento que ela vai se dividir em duas. Você vai ter a igreja ortodoxa grega, lá na Grécia, que existe também, no Brasil tem, pouquíssimas, mas tem. Mas na Europa você tem países onde ela é a maioria, igreja ortodoxa grega. É uma igreja que segue a mesma Bíblia, tem os mesmos ensinamentos, mas de uma maneira diferente. Lá é só Deus. Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é cultuado, não tem santos, é só Deus. E você tem o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, com essa abertura que eles fizeram para trazer os pagãos, que vai ser. Então você vai ter a igreja se dividindo em duas partes. Isso vai acontecer lá perto do ano 1000. Você vai passar a ter a igreja cristã, que é a igreja ortodoxa grega, e a igreja católica apostólica romana, que é a igreja da Europa do Ocidente. Entenderam? Essa é a primeira divisão. Você vai ter o Papa, você continua tendo tudo, só que agora são dois. Você tem o lá dos ortodoxos e o dos católicos na Europa. Só as duas. Aquela uma religião virou duas. Dentro dessa igreja católica, mais para frente, falaremos disso depois, você vai ter novamente dentro da igreja católica conflitos sobre o que é feito, pessoas que concordam, pessoas que discordam de como a coisa está funcionando, e essa igreja vai novamente se repartir de novo. A igreja católica apostólica romana vai se dividir. Um grupo sai e funda a igreja protestante, que é o que a gente no Brasil conhece como as igrejas evangélicas. Tá? Então todas essas religiões, ortodoxos, católicos e os protestantes, ou no caso do Brasil, evangélicos, só no Brasil que se chama evangélico, tá, gente? No mundo todo, as igrejas são chamadas de protestantes. Isso não é ruim, não. Aqui no Brasil, protesto tem a ideia de bagunça, não é isso, não, tá? Mas quando você ouvir falar igreja protestante, são as igrejas evangélicas. Então você tinha igreja, por causa desses conflitos de como funcionava, de um lado mais conservador, de outro ficou mais não moderno, mas houve transformações para converter os pagãos. Você vai ter a igreja ortodoxa lá e a igreja católica. Essa igreja ortodoxa continua até hoje lá do mesmo jeitinho. A católica não, a católica em um dado momento ela se dividiu de novo. Um grupo sai e funda a igreja protestante e os católicos continuam como estão até hoje, certo? Então, todas essas três religiões,
são cristãs, todas elas seguem a mesma Bíblia, de maneiras diferentes. Um vê umas coisas de um jeito, outra vê de outro, mas elas seguem a mesma Bíblia, o mesmo livro, a mesma coisa, tá? Então todas essas religiões saem da igreja fundada pelos romanos. A igreja fundada pelos romanos, aquela primeira, é dela que vão surgir católicos ortodoxos e depois os protestantes também, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Até a próxima aula, gente. Fui! Tudo isso acontece na Idade Média, tá? Tudo isso vai acontecer nesse mesmo período, tá certo? A fundação é na Antiguidade, mas a primeira divisão é perto do ano 1000 e lá perto do ano 1400 é a segunda divisão, tá bom? Falaremos disso, dessa segunda divisão com mais calma depois. Mas entendam o que eu estou falando, tá? A igreja que vai surgir, ela vai fazer o sincretismo, ela vai pegar símbolos pagãos, trazer para dentro dela, usá-los, não vai mudar a religião, somente vai fazer com que ela fique mais simpática para atrair os pagãos para a conversão, beleza? Isso foi feito lá atrás, lá nos séculos 6, 7, 8, 9, tá bom? Logo depois que o Império Romano acabou. Fui, gente, até a próxima aula.